Xandão está isolado no STF e a situação se agrava a cada dia. E a gente vê agora que até os seus próprios coleguinhas lá estão pedindo para ele poder maneirar um pouquinho nessas lambanças que ele vem fazendo, principalmente por conta da última cagada, né, que foi nessa medida desesperada de prender o Bolsonaro, que acabou gerando um clamor muito maior da população e desagradou os seus coleguinhas ali. Vamos entender um pouquinho a respeito desse assunto, mas antes não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito ainda. Bom, vamos entender um pouquinho aqui. Ministros do STF pediram a Alexandre de Moraes para maneirar nas decisões, né, maneirar nessas cagadas que ele vem fazendo. Pelo menos 2 dos ministros do Supremo Tribunal Federal pediram para o Moraes, na semana passada, que adotasse mais cautela em suas decisões no processo da trama golpista em reação à crise deflagrada por sua decisão de colocar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Então o pessoal vê que essa decisão gerou um problema muito grande. E é claro que a gente vê que no ponto de vista estratégico foi um baita de um tiro no pé, porque piorou a situação dele, piorou a situação, a visibilidade, a visualização do STF também, como um todo, e não teve ganho nenhum, né? Aumentou a comoção popular, né? A troco de nada. De acordo com interlocutores dos três, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso tiveram conversas reservadas com Moraes em que deixaram claro o incômodo com a forma como a decisão foi tomada. Primeiro ponto. Gilmar Mendes e o Roberto Barroso. Normalmente, nesses tabloides aqui, dessa mídia mais esquerdista, eles não colocam o nome, né? Eles colocam ministros do STF, colegas de Moraes e tudo, mas normalmente eles não citam quem que realmente falou. Agora não, eles já colocaram combate aberto, né? Guerra aberta, guerra declarada. O pessoal já colocou ali, para eles colocarem aqui, os próprios ministros autorizaram terem colocado o nome deles, de quem que tá falando diretamente. E essas cagadas, qual que foi o problema maior aqui dessa decisão do Moraes, né? A forma como a decisão foi tomada, de ofício, sem consultar nem a Procuradoria-Geral da República, PGR, e nem os outros integrantes da corte. Ou seja, ele tomou a haveria. Por que disso? A gente pensa que ele quer prejudicar o Bolsonaro, que ele quer prender, mas a gente vê que de forma estratégica não prejudica realmente o Bolsonaro, coloca ele realmente como um perseguido político, a visibilidade lá fora fica pior, porque o pessoal estava tentando convencer o Trump de que não, eles estão, o Moraes, ele está tentando fazer a coisa certa e tudo, não, eles estão realmente perseguindo, né? E aí, a PGR, que deveria ter sido consultada, né, que em teoria seria aqueles que querem realmente a prisão dos envolvidos, né, não o juiz deveria ser o isento, mas a gente vê que teve uma inversão e a PGR só obedece aos desmandos do Moraes. Questionados, Barroso disse que sempre mantém conversas amistosas com os colegas e Mendes afirmou que jamais tratou do assunto com Moraes. Relatos feitos pelos próprios ministros a interlocutores são de que não houve briga ou discussão, até porque Moraes não reage bem à pressão, ou seja, nós temos um ministro do STF descontrolado, o cara não reage bem à pressão. E imagina como que tá a cabeça dele agora diante de tudo isso, né? Que a princípio, não. Olha que legal a gente fazer política, a gente pode fazer um monte de merda aqui, pode decidir, inclusive, contra a Constituição, contra a legalidade, mas eles podem entrar na justiça, quem que vai decidir somos nós mesmos, a gente decide que tá tudo certo, que tá tudo bem. Agora não, eles estão vendo que realmente as ações dele têm consequências. E aí, Moraes, por sua vez, deixou claro aos dois que não pretende recuar. Em discurso na abertura dos trabalhos após o fim do recesso judiciário, ele comparou que instiga ataques dos Estados Unidos a autoridades brasileiras a milicianos do submundo do crime. Então, ele não vai recuar. Ele não pretende. O pessoal queria ainda conversar com ele para ele poder voltar atrás com essa decisão da prisão do Bolsonaro, para eles não terem que votar, né, não terem que contrariar a decisão dele e tentar continuar com o processo, mas não, ele falou que não vai voltar atrás. Ele tá forçando os seus coleguinhas a votarem a favor dele, porque ele não quer ficar sozinho nessa sanção que eles estão colocando aí contra ele e estudando contra os familiares também. Questionado sobre as conversas, a Secretaria de Comunicação Social do STF enviou uma nota dizendo que o ministro Luiz Roberto Barroso conversa habitualmente com diversos segmentos da sociedade e conversa internamente com todos os colegas, sempre de maneira franca e amistosa. Já o ministro Gilmar Mendes respondeu que jamais disse nada a Moraes sobre isso. Bom, apesar da aparente tranquilidade, porém, os ministros estão preocupados com o alcance das sanções de Donald Trump, que vem ameaçando estender as restrições da Lei Magnitsky aos parentes de Moraes e a outros ministros do Supremo. Olha só, na semana passada, Moraes, Gilmar e Cristiano Zanin tiveram uma reunião com grupos de banqueiros para saber até onde achavam que o Trump poderia avançar em sua escalada contra o Brasil. Contra o Brasil não, contra pessoas que estão violando os direitos humanos, né? Com tortura, censura, coisas que a gente viu que acontece aqui no Brasil. E o mais curioso é que
o ministro do STF mais preocupado com as sanções de Trump via lei Magnitsky. E é importante a gente colocar isso aqui, porque que o pessoal está começando a puxar manete, está começando a voltar atrás com essas lambanças que eles vinham fazendo, né? E quem que é o dito aqui? Barroso, que ainda não é alvo das sanções, é quem mais tem a perder, caso seja atingido. Seu filho, Bernardo Van Brussel Barroso, tem um apartamento em uma área nobre de Miami de frente para o mar, avaliado em 4 milhões. A gente sabe que esses bens que o pessoal acaba adquirindo aqui não está no nome do filho, pode estar no nome do filho, mas é do Barroso, via os escritórios que eles têm anexos, né? Cada ministro, seja do STJ, do STF, eles têm um escritório relacionado ali. Não vai estar no nome do próprio ministro ali, mas vai estar no nome às vezes de um filho, da esposa, da mãe, mas sempre tem esse escritório que é onde entra o volume maior das entradas, dos recebimentos desses ministros, né? Apesar do recebimento dele ser realmente alto, né? O salário de um ministro do STF hoje é bastante alto para a realidade do Brasil, mas eles recebem muito mais por conta dos escritórios. E um apartamento aqui de 4 milhões de dólares, é um vulto assim muito grande, né? Mais de 20 milhões de reais. O imóvel está em nome de uma offshore registrada em nome dele, que até a crise começar trabalhava para o BTG Pactual nos Estados Unidos. Com o anúncio do cancelamento dos vistos, Bernardo, que estava de férias na Europa, decidiu não tentar voltar aos Estados Unidos, temendo ser barrado na entrada. Ele está trabalhando remotamente do Brasil e não tem data para voltar. Então a gente vê que o motivo da gente ver essas lambanças começando a ficar menores, né? Que é claro, o Xandão ele passou do ponto de retorno há muito tempo, né? E agora ele não tem nada a perder, ele continua fazendo as lambanças e não vai voltar atrás. Agora a gente tem esperança de que os outros ministros, tendo em vista que eles ainda podem ser resgatados e resgatar o nome do STF, eles vão começar a ficar contra o Moraes e tentando limar ele, achar algum escândalo, alguma coisa, um caso de abuso sexual, abuso moral, para poder remover ele da Suprema Corte e a gente tentar voltar à normalidade. É isso que a gente espera que aconteça aí daqui para frente, principalmente por conta disso. Apesar do Barroso ser o maior afetado por conta do patrimônio dele lá nos Estados Unidos, né, a gente percebe que o Gilmar Mendes também não está muito atrás não, porque mesmo que o patrimônio do Gilmar Mendes esteja em Portugal, os bancos da Europa, as empresas da Europa vão sim evitar fazer negócio com essas pessoas sancionadas pela lei Magnitsky, né? A partir do momento que eles sejam sancionados, eu acredito que esses bancos da Europa vão vão fechar essas contas bancárias de imediato, não vão pensar duas vezes. E por isso que esse pessoal está realmente apreensivo sobre o que pode fazer. E a gente espera que isso motive eles, né, a votar realmente com a razão, né, perceber que essa perseguição política já perdeu completamente a sua razão de ser, porque o objetivo seria fazer aquele consenso social, né, chegar no final do processo, condenar o Bolsonaro, tá vendo, ó, ele era realmente golpista e tá tudo certo. Hoje não, as pessoas estão percebendo que isso é uma perseguição política, então mesmo que cheguem ao final e prendam realmente o Bolsonaro, eles não vão conseguir alcançar o objetivo, que era convencer as pessoas de que Bolsonaro seria um golpista por conta desse teatro, desse showzinho que eles criaram. Então a gente vê que as chances de não prenderem o Bolsonaro crescem bastante, mas, né, tudo pode acontecer aqui nessa republiqueta de bananas. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários, e se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.